Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio desta quarta-feira, dia 20 de maio. Olá, Kleber, tudo certo por aí? Tudo bem, Rei, e você? Bom dia. Bom dia, tudo bem por aqui também. Lembrando que é feriado em São Paulo, mas não é feriado no resto do Brasil. E como vocês estão percebendo, continuamos aqui, né? Exatamente, a gente está aqui com uma atividade ainda até maior se a gente for parar para pensar, porque o mercado não parou como a gente comentou ontem, né, Rê? Exatamente. O mercado seguiu, o mercado financeiro segue funcionando. A gente falou ontem, inclusive, que a Bolsa de Valores tinha o risco de fechar o pregão. Isso não aconteceu. Então, a gente continua com a nossa programação normal do podcast. E, Kleber, hoje a gente tem 2 convidados, a gente tem muito assunto pela frente, então vamos fazer uma breve atualização dos mercados para chamá-los para o nosso papo. Bem rapidinho, então, Rê, só para passar para a turma, né? Ontem a gente teve, então, um dia bastante volátil, né? Que aqui até chegou a ser um dia positivo, boa parte da manhã. Depois, com notícias que vieram do cenário internacional um pouco mais negativas, principalmente com alguns infectologistas questionando, né, os resultados positivos de testes que a gente comentou ontem da biofarmacêutica Moderna, né, acabou gerando ali uma preocupação um pouco maior no mercado, que fechou em território negativo nos Estados Unidos. A gente seguiu essa esteira aqui no Brasil também. Bovespa caiu 0,56%, o dólar acabou tendo uma leve alta, se a gente pode falar assim, dado o que ele já teve de impacto nos últimos dias, de 0,63%, mas hoje a gente já tem um dia um pouco mais calmo por enquanto, né? Os mercados lá fora sobem, exatamente esperando informações que venham a confirmar principalmente a abertura das atividades, né, e as novas ações que vão ser tomadas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as mesmas notícias que a gente já vem falando nos últimos dias. Então aqui a gente abriu agora o índice futuro que vinha operando em alta de 0,80, já indica uma alta pelo menos nessa parte da manhã, com o Ibovespa abrindo também agora, os principais papéis são 10,08 da manhã agora abrindo também num campo positivo, em torno de 0,10 de alta o índice à vista, mas faltam os principais papéis abrirem. E o dólar, por enquanto, caindo aí na casa de 0,40 a R$ 5,73, R$ 5,74. Passando bem rápido pela agenda, né, o que a gente tem de importante hoje é a divulgação da ata do FONC. O FONC é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. Às 15 horas eles vão apresentar a ata do comitê da última reunião que eles fizeram no Fed, né, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. E a gente tem também, pelo menos teve aqui, né, o Senado aprovando uma medida provisória que facilita a venda de imóveis da União. O texto vai para a sanção agora do presidente, porque isso pode ajudar também em alguns aspectos, né, já que a gente vai ter muito problema de arrecadação, de repente uma outra fonte aí de geração de recursos para o governo federal. E além disso, acho que um ponto importante é falar sobre o petróleo, né, que em comunicado conjunto, a OPEP, né, que é o maior produtor, e a China, o maior consumidor, prometeram trabalhar para estabilizar os preços e também aí melhorar essa questão de demanda que a gente tem da commodity. Acho que a gente tem de mais importante hoje, e sem dúvida nenhuma que a gente vai ter de mais interessante é o bate-papo com os nossos convidados agora, né, Rê? É verdade. A gente convidou 2 especialistas na área de infraestrutura para conversar sobre os impactos de toda essa crise em um setor que é fundamental para o crescimento do país, para a geração de empregos, além de ser um foco também em investimentos. Exatamente, e a gente quer agradecer aqui a presença então da Juliane Yokota, que é especialista em infraestrutura da S&P Global Ratings, e do Aymar Almeida, sócio fundador e gestor responsável pela estratégia de infraestrutura da Quiné Investimentos. Sejam muito bem-vindos ao Investidor em Foco, pessoal. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia, Kleber, bom dia, Renata, bom dia a todos e a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer ter vocês aqui, Juliana e Aymar.
Bom, a gente vai direcionando aqui umas perguntas para organizar nossa conversa, já que cada um está na sua casa, mas fiquem à vontade se vocês quiserem complementar, trazer uma informação adicional ao que o outro estiver respondendo. Isso é super tranquilo, a gente tenta fazer mesmo à distância um bate-papo. Então, vou começar com a Juliana para a gente trazer um pano de fundo para essa nossa conversa. Juliana, que setor de infraestrutura você entende que nós teremos no Brasil depois dessa pandemia? Bom, de forma global, a gente tem avaliado a flexibilidade financeira dos ativos de infraestrutura, o que eles têm, na verdade, para absorver esses impactos negativos da pandemia. Estamos falando especificamente de liquidez, uso sobre fontes para avaliar como as empresas podem absorver essa queda na receita. Daí, com os fechamentos das fronteiras, os aeroportos no mundo foram os ativos mais afetados pelas restrições impostas, seguidas pelas rodovias, principalmente aquelas rodovias urbanas, que tem mais tráfego de carro do que de caminhões. E os portos, com uma queda da quantidade de containers mundial em torno de 15% e de carga geral em cerca de 5%. Na ponta oposta, os menos impactados estão os ativos que recebem a receita fixa, como as linhas de transmissão e os gasodutos. E no meio, vemos os ativos de energia, os ativos de geração e de distribuição, que estão sofrendo com a queda de demanda de energia, porque a indústria e o comércio estão fechados, e maior inadimplência de consumidores. Juliana, e a gente vai falar muito de investimento aqui ainda, principalmente para o setor de infraestrutura, mas dado isso que você falou, além da parte de aeroportos, quais foram as áreas mais afetadas nesse período dentro de infraestrutura aqui no Brasil até agora? No Brasil, as rodovias têm sentido uma redução muito forte no volume de carros, entre 55% e 60% agora no segundo trimestre. Nós estimamos uma recuperação rápida do tráfego de julho até o final do ano, na medida que essas pessoas voltem à vida normal. Assim, de forma geral, estimamos uma queda no ano de cerca de 15% no tráfego para o ano. Mas vale ressaltar que grandes grupos de concessões de rodovias, como a AB Concessões, Arteris, CCR e Eco-Rodovias, adotaram várias medidas para compensar essa queda na receita e preservar o caixa. Por isso, a gente reafirmou o rating de 16 concessões de rodovias controladas por esses grupos. O segundo grande impacto foi para as distribuidoras, dada a queda da demanda de energia de cerca de 15% a 20% agora nos primeiros meses desse isolamento. E o potencial aumento de inadimplência, uma vez que o governo proibiu o corte da energia de consumidores residenciais entre abril e junho e deu isenção total para as contas de energia de clientes de baixa renda. Esses fatores, em conjunto, devem impactar negativamente o capital de giro das distribuidoras. Por outro lado, vemos que existe uma flexibilidade financeira desses grandes grupos de energia, que em agregado tem uma folga de 1,5 vezes o caixa sobre a dívida de curto prazo. E o próprio governo está estruturando um pacote de ajuda para as distribuidoras, o que chama-se hoje de conta Covid, e que deve ser fechado agora, no início de junho. Aymar, a gente falou um pouquinho do setor, falou de várias áreas dentro de infraestrutura. Conta um pouco para a gente, principalmente para os investidores que estão nos ouvindo, como é possível investir em infraestrutura e de que maneira essa crise tem impactado esses investimentos? Eu acho que a crise tem impactado de formas diferentes os diferentes investidores de infraestrutura. Por exemplo, quando a gente está falando de um investimento, você viu que pelo comentário da Juliana, os próprios setores de infraestrutura estão sendo impactados de formas diferentes, né? Uhum. E eu acho que, só para puxar um gancho da pergunta anterior, o Brasil e o mundo inteiro estão buscando, né, formas de voltar a crescer. E um dos setores que vai ser alvo de todos os países vai ser investimentos em infraestrutura. Então, eu acho que vai ter muita oportunidade de infraestrutura, tanto no Brasil quanto fora. Só que vai ser um pouco diferente. Ninguém esperava uma pandemia dessa magnitude tão rápida assim. A gente não colocava em cenário financeiro, em simulação, um impacto tão grande, tão rápido e tão assim, inesperado, vamos dizer assim, tão sério, né? Então, eu acho que
o Brasil estava fazendo a sua parte num plano de infraestrutura, um programa de infraestrutura muito importante, um programa de concessão para a iniciativa privada muito robusto. Só para dar uma ideia para vocês, do maior deles, rodovia. Então, o Brasil tem uma ambição de fazer em 3 anos a concessão de quase 16 mil quilômetros de rodovias. Isso é bastante coisa, é quase que o que foi feito nos últimos 25 anos. Então, saneamento, todo mundo sabe, a gente tem um déficit que eu até, como cidadão, eu até acho um pouco vergonhoso, né? E com essa crise de saúde, ela fica mais exacerbada ainda, porque estamos falando de saneamento, né? Saneamento está diretamente ligado à saúde das pessoas. Então, esses investimentos, existe demanda, né? Existe demanda por investimento, por investimento em infraestrutura no Brasil, só que como é que eles vão ser daqui para frente? Eu acho que, como aconteceu algo que ninguém esperava, eles vão ter que ser reavaliados. Então, os aeroportos que estavam programados para esse ano e o ano que vem vão ter que ser reavaliados do ponto de vista de demanda, né? Todos os ativos que têm risco de demanda, que a gente chama assim, que tem o tráfego, tem o fluxo no aeroporto, tem o fluxo no porto, tudo isso vai ter que ser redimensionado, e eu acho que tem que ser redimensionado de uma forma bem cuidadosa, para que a gente não faça uma concessão, ou o investidor não faça um investimento que depois vai se frustrar por conta de menos demanda do que o estimado e vai gerar problema lá na frente de não conseguir ter o nível de serviço desejado pela população, de ter problema de geração de caixa, de problema de balanço. Então, eu acho que os investimentos em infraestrutura daqui para frente, para resumir a pergunta, eu acho que eles serão abundantes, acho que tem muita, tanto no Brasil quanto fora, vai ter muita oportunidade, tá? Porque a gente vai buscar esses setores como alavancas de saída da crise. Eles vão ter que ser, de certa forma, mais cuidadosamente avaliados, porque aconteceu algo que a gente não esperava, então os leilões terão que ser mais cuidadosos, para que a gente não faça um leilão ou com pouca concorrência, ou frustrado, ou que alguém compre e depois não consiga entregar o serviço. Mas eu acho que é um caminho que tem muita gente e muito capital olhando. Aimar, e quando a gente fala com vocês, a gente sabe da área específica, né, e dedicada que vocês têm para cuidar da gestão de ativos, né, ligados à infraestrutura. Para os investidores que estão ouvindo a gente, ou mesmo até para os curiosos que ainda não são investidores de infraestrutura, né, você falou das rodovias, né, que deve ter um aumento interessante aí nas novas concessões que devem ser feitas, né, do saneamento, que tem um déficit muito grande. Dentre todas essas áreas, onde que a equipe de vocês vê hoje mais oportunidades nesse momento em infraestrutura? E quando a gente fala nesse momento, né, já pensando num mundo de volta ao normal, né, a partir do momento que a gente tiver as coisas funcionando normalmente, aonde que vocês estão mapeando as principais oportunidades para investimento agora? Tá. A gente acha, a gente investe em infraestrutura, a gente criou, eu vou dar um passinho para trás. Na Quineia, a Quineia é uma empresa de gestão de investimentos, puramente, tá? A gente não tem outros negócios a não ser esse. A gestão de fundos de investimentos, só que são fundos de investimentos alternativos. Tem uma categoria que inclui imóveis, infraestrutura, fundos multimercados. Pensem em fundos com um pouco mais de estruturação envolvida, tá? São investimentos um pouco mais complexos de serem montados. Não que sejam mais arriscados, necessariamente, mas requerem uma estrutura mais complexa. A gente começou a olhar a infraestrutura mais objetivamente em 2016, tá? Que a gente percebeu que no Brasil houve, desde 2011, uma mudança favorável no ambiente para investimento em infraestrutura. Vou citar alguns exemplos rapidamente aqui. Criou o CDB de infraestrutura em 2011, que é um veículo de investimento, um título que dá para o investidor pessoa física isenção fiscal, então atraindo mais capital, né, portanto, para investimento em infraestrutura. O BNDES, que sempre foi o maior financiador de infraestrutura no Brasil, super importante a presença dele em vários setores, começou a dividir garantias das operações que ele fazia, começou a reduzir o subsídio das operações que ele fazia, então atraindo mais o setor privado numa intenção de chamar realmente os investidores de outras naturezas, né, do investidor privado, o estrangeiro,
para o mercado brasileiro, que precisava de muito capital, né, para cobrir esse déficit que a gente tem. Então, a gente, dada essa percepção de que o mercado estava ficando mais favorável para o nosso perfil de investidor, perfil da Quineia, que é o investidor de baixo risco de crédito, o investidor local, a gente montou a área em 2016 e iniciamos o nosso fundo em 2017. Então, a nossa forma de investimento em infraestrutura é através de debêntures, tá? Debêntures incentivadas, ou também as chamadas debêntures de infraestrutura. Uma debênture de infraestrutura, só para explicar rapidamente o que são, é uma debênture comum, como qualquer outra, só que ela tem um benefício fiscal para a pessoa física, de não, né, que não incide, a alíquota de imposto de renda que incide é de zero, sobre os rendimentos e ganhos de capital. Então, é só um benefício tributário para poder atrair capital para esse tipo de investimentos. Legal. E é só para pessoa física, né, Aymar? Só para reforçar, né, esse benefício. Só para pessoa física, exato. Só para pessoa física que ele é zero. Para investidor, pessoa jurídica, ele é de 15%. Existe uma alíquota, mas ela também é menor do que em outros segmentos, mas existe uma alíquota de 15%. Então, Kleber, para endereçar a sua pergunta mais objetivamente, desde 2017, o setor que a gente mais tem atuado é o setor de energia. Tá? Só que o setor de energia é um setor já muito amplo. Né? Você tem, ao longo da cadeia, como a Juliana também mencionou, você tem a geração de energia, que por si só pode ser eólica, solar, hídrica, térmica. Né? Depois você tem a transmissão de energia, que é quem leva a energia até o seu ponto de consumo. Depois você tem a distribuidora, que é quem tem o contato com a pessoa física, que faz aí a distribuição nas nossas residências ou nas empresas, que faz a arrecadação, tem a ligação com o cliente. O setor de infraestrutura, portanto, de energia, é muito amplo. Nós vemos no setor de energia, nos últimos 3 anos, temos visto muitas oportunidades interessantes. São empresas grandes, é um setor com muitas empresas participantes, é um setor com muito boa regulação, é uma regulação federal, já muito testada, então, e com a necessidade de expansão também relevante, né, para o país, para dar a infraestrutura básica de crescimento do país. Então, foi no setor de energia que a gente viu as maiores oportunidades. Isso olhando para trás. Olhando para frente, eu acho que continuará sendo um setor muito relevante, mas surgem, aos poucos, né, novos expoentes. Por exemplo, o setor de saneamento pode ser, nos próximos anos, um setor muito interessante. Uma vez que saia novo marco regulatório, isso pode destravar investimentos privados no setor, e a gente acha muito relevante, é um setor que é plenamente financiável por investidores. Outro setor que, como eu mencionei, rodovias. Né? Existe uma intenção de privatizar uma parte relevante da nossa malha de rodovias. Isso também pode ter muitas oportunidades e podem, portanto, começar a equilibrar um pouco mais com o setor de energia, que tem sido alvo de maiores oportunidades nos últimos anos. Vou aproveitar a resposta do Aymar e estender esse assunto também para a Juliana. Juliana, que setores você considera os mais promissores no Brasil daqui para frente? Acho que, como a Aymar falou, dada a ausência da infraestrutura no país, que retarda o ganho de eficiência do setor produtivo, acho que podemos dizer que todos os setores da infraestrutura apresentam boas oportunidades de investimento em infraestrutura, porque existe demanda reprimida, seja pela rodovia, o porto, o aeroporto, a ferrovia, o gasoduto, ativos de geração, linhas de transmissão, inclusive o saneamento que o Aymar ressaltou aqui como bastante uma vergonha, né, o que a gente está passando em termos de saneamento e saúde pública. Mas, de forma geral, sem olhar especificamente para um setor, um outro ponto de vista que eu queria colocar, eu acho que, assim, na nossa visão, vemos que é mais fácil para os bancos, tanto comerciais como de desenvolvimento, como a Aymar mencionou, o BNDES, de tomarem o risco desses projetos, desses ativos, durante a etapa de construção. Porque esse período cobre o risco típico de uma obra, né, que você tem sobrecusto e atraso. E vemos, assim, de forma geral, que bancos têm mais experiência para avaliá-los e acomodá-los, enquanto que os investidores ficam melhor posicionados para financiar esses ativos durante a sua operação, uma vez que eles foram construídos, que daí tem o risco e o retorno ligado à operação do ativo real.
e que deve gerar um fluxo de caixa previsível de longo prazo para pagar um instrumento do financiamento, como, por exemplo, as debêntures de infraestrutura, como a Aymar também mencionou. Nós notamos também que, de forma geral, investidores têm mais apetite por rodovias e linhas de transmissão, que são ativos que são bastante regulados, né, e que você tem uma maior previsibilidade do retorno. Mas acho que o Almir pode falar melhor sobre precificação e alocação de recursos. Legal. Eu, antes de fazer uma pergunta aqui relacionada realmente a investimentos para o Aymar, eu queria aproveitar, Juliana, só para... Você falou de alguns setores, e um especial a gente tem ouvido falar bastante, que eu queria, se possível, você fizesse algum comentário sobre como que vocês enxergam hoje, que é o setor portuário, né? Que é um setor de extrema relevância também, que vem sendo muito discutido recentemente. Como que vocês enxergam hoje esse setor e como que ele deve passar por essa fase, principalmente depois de toda essa pandemia? O que vocês enxergam para o Brasil nesse sentido? Até uma coisa interessante, Kleber, porque o setor portuário no Brasil ele é pouco desenvolvido considerando o total ali da região litorânea que nós temos, né? Então a gente tem pouco desenvolvimento em relação à cabotagem, então, porque o nosso meio principal ali de locomoção de cargas acaba sendo rodoviário. Então a gente tem um potencial, uma demanda reprimida aí para a cabotagem bastante significativa. Acho que em termos de regulação, o marco regulatório é relativamente recente, o que a Aymar falou, que acho que é bastante importante, essa questão do marco regulatório para a gente, isso é um dos pilares, na verdade, quando o investidor pensa em infraestrutura, porque ele promove aí uma estabilidade, né, para o fluxo de caixa futuro, quando a gente está pensando no investimento de longuíssimo prazo. E é competição, é um mercado muito competitivo de forma global. Verdade. Você tem algumas shipping lines, né, as empresas que são donas dos navios, que têm um poder de barganha bastante forte. Então é um mercado bastante competitivo, em que você tem um risco de volume e que é muito mais específico, né, do que, por exemplo, ativos que recebem receita só por disponibilidade. Excelente, Juliana, obrigado. E a gente sabe como está quente esse assunto também, né? Por isso que a gente queria trazer um pouquinho aqui. E depois, Aymar, de tudo isso assim que a gente olha, né? Acho que a grande pergunta que fica para o nosso ouvinte aqui, focado em investimento, né? São duas, na verdade, né? Uma delas você já respondeu parcialmente, né? Que é tipo, por onde que ele consegue investir, né, que são as debêntures incentivadas, tanto as de emissões ainda primárias a saírem, quanto as que já são negociadas no mercado secundário hoje, né? Só lembrando para o pessoal, né, mercado secundário são os papéis que já estão à disposição sendo negociados, e os primários é quando tem a captação, né, pela primeira vez pela companhia na emissão dos seus créditos, né, das suas debêntures, e fora isso a gente tem outros mecanismos, né, Aymar, que são... Parte dessa pergunta é, tipo, quais são esses outros instrumentos que o investidor consegue acessar esse mercado, né? Quais são os fundos, quais são os ativos que ele consegue, além das debêntures incentivadas, se tem? E se é um bom momento agora para o investidor entrar em infraestrutura, né? E por quê? Como que vocês enxergam esse momento? Se ele deveria aguardar mais? Como que vocês estão avaliando isso? Kleber, eu vou... É uma pergunta super legal e dá margem aqui para a gente falar bastante, tá? Então eu vou focar um pouco para não ficar longa a minha resposta, mas obviamente... Mas fica tranquilo que essa é a resposta que o investidor quer. Se for longa e for boa para ele, não se preocupa. Eu abordaria da seguinte forma. Tem duas formas de você entrar em infraestrutura. Vamos pensar de forma bem folha em branco. Você pode entrar como acionista, ou seja, né, no capital de uma empresa de infraestrutura, ou você pode entrar como um credor, financiando isso. Esse acionista, ele pode ser de várias naturezas, né? Ele pode ser um investidor estrangeiro, ele pode ser um fundo de pensão, ele pode ser um banco, ele pode ser um investidor estratégico no setor, de várias naturezas diferentes, e dependendo, ele pode ser um fundo de private equity, então depende, que seria aí no caso um investidor financeiro, né? Então, dessa natureza vai implicar para ele um risco bem diferente do risco
de atuar como um financiador, como um credor. Então, basicamente, nós estamos falando aqui, então, a primeira divisão que a gente faz é atuar como um investidor estratégico ou como um credor. A nossa atuação na Quineia, nós temos um fundo de dívida, né, um fundo de debêntures, que na verdade uma debênture é um instrumento de dívida, é uma forma da gente financiar essas empresas de infraestrutura. Legal. Um investidor pessoa física, ele pode, se ele tiver interesse em atuar com, eu quero ser acionista de uma empresa de infraestrutura, ele teria que ter um patrimônio muito grande para começar um investimento desse, se montar uma equipe para avaliar um investimento de grande porte. Ele poderia, em segundo momento, se ele for um investidor também com bastante capacidade financeira, investir num fundo de private equity dedicado à infraestrutura, é um outro caminho. O que a gente mais vê, esses dois primeiros, a gente vê muito mais ligado a pessoas jurídicas e a fundos mais estruturados que se dedicam a esse tipo de trabalho. A pessoa física, ela tem duas formas de atuar em infraestrutura, na parte de dívida. Né? Uma outra forma também, vou fazer um parênteses aqui, ele pode também atuar comprando ações na bolsa de uma empresa de infraestrutura que vai fazer eventualmente um aumento de capital para fazer um projeto, né, para implementar para fazer uma ampliação. Essa empresa pode ir na bolsa buscar capital para fazer isso, e o investidor, pessoa física, se tiver interesse, achar que aquilo é um bom investimento, no preço correto, pode optar por participar disso via uma emissão em bolsa. A nossa atuação, como eu falei, é focada em dívida. Então, nós estamos num espectro mais seguro, né, que é a dívida. A dívida tem basicamente duas formas. A primeira delas é a debênture, né, a debênture de infraestrutura, que é uma debênture, como eu falei, é um título de valor mobiliário regulado pela CVM, então é um título bastante conhecido, negociado no mercado secundário, e que o investidor pode, né, comprar diretamente essa debênture e carregar no portfólio, na carteira dele. Legal. Uma outra forma que se desenvolveu ao longo dos anos foram os fundos de debêntures. Que aí qual que é a diferença? Ao invés do investidor comprar diretamente a debênture, que nesse caso ele tem que saber qual que é o risco de crédito que ele está tomando, né? Ele tem que avaliar aquela empresa, avaliar aquele setor, né? Olhar se os documentos daquela oferta para ver se estão de acordo com o que ele espera. Ele pode fazer isso diretamente, as informações são todas públicas, né, em ofertas dessa natureza, ou ele pode optar por, se ele não quiser fazer isso, ou achar que não deve fazer isso, ele pode contratar, né, seria investir através de um fundo de debêntures. Os fundos de debêntures no Brasil hoje, tem várias casas, aí, várias gestoras que têm fundos de debêntures, são pouco diferentes entre si, uns com perfil mais agressivo, outros com perfil mais conservador. Uns fundos são abertos, né, fundos abertos são aqueles que você pode ir, o investidor pode ir pedir o resgate. Outros não, outros são fundos fechados, que o cliente não pode pedir o resgate. Se ele quiser sair do fundo, ele tem que vender as cotas dele na bolsa. Então, eu acho que para o investidor mais pessoa física, as duas alternativas principais são essas: ou a compra direta, que requer um trabalho e requer um risco, né? Principalmente quando as coisas vão mal, né? Porque sem dúvida. Se a empresa tem necessidade de reperfilar a dívida ou de negociar alguma coisa na documentação, o investidor, pessoa física, ele tem que é mais difícil, né? Mobilização, é mais difícil participar dessas reuniões. E para o fundo já é um pouco mais o dia a dia, né? Os fundos estão estruturados para esse tipo de coisa. Mas nesse caso, o investidor tem o gestor fazendo todo esse trabalho que você falou agora, que a pessoa física tem que fazer sozinha se ela tiver emissão direta do papel, né? Exatamente. O trabalho do gestor é essencialmente fazer uma curadoria, né, que é escolher as debêntures que ele quer investir de acordo com o mandato que o cliente dele deu para ele. Então, por exemplo, vou citar o nosso caso, tá? Nós temos um mandato que é de baixo risco de crédito. Então, nossas operações, elas têm que ter garantias reais, tem que ser debênture senior, a gente não pode ter debênture subordinada, então a gente tem o debênture senior, a gente compra partes relevantes da emissão para poder não ficar exposto aí, se precisar alguma renegociação, a própria Quineia sozinha consegue deliberar sobre os assuntos críticos. Então, esse é um mandato de baixo risco. Então, o nosso trabalho é escolher essas debêntures de baixo risco de crédito.
Se o investidor faz sozinho, ele tem que, então, selecionar a debênture, ele tem que, muito importante, monitorar, né, essas debêntures de infra são de longo prazo, né, monitorar o andamento do investimento, da companhia trimestralmente e, eventualmente, se precisar, atuar, né, para endereçar alguma questão. Muito bom, Aimar, muito bom. E é só para complementar, o momento atual, então, é favorável? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que eu vou começar aqui e passo para a Juliana. Eu acho que é difícil eu dar essa resposta, porque eu não estou vendo a carteira, né, das pessoas como um todo. Mas Tudo eu bem, consigo sim, mas eu consigo sim ajudar as pessoas a chegar a uma resposta. Pelo menos na parte em que eu entendo mais aqui, que são as debêntures de infra. O que eu acho? Até para te ajudar, tá? Só para te ajudar, vamos considerar assim, o investidor que tem espaço na carteira para comprar esse tipo de ativo, que tem perfil, né? É nesse sentido que a gente está passando para a turma que está ouvindo, né? Tipo, a gente sabe que a recomendação ela vai muito mais além, né? Mas para aquele que tem espaço, tem perfil, né? Se ainda é um bom momento, como é que vocês estão enxergando? Isso que você falou é fundamental, né? Se tem espaço, quer dizer que você tem ali uma alocação ideal na cabeça e tem ali o espacinho ainda para alocar nesse tipo de ativo, é hora ou não é hora de entrar. Bom, o que a minha cabeça em relação à infraestrutura e ao valor que elas estão sendo negociadas agora é favorável, tá? Pelo seguinte, mas ele é favorável nas debêntures que a gente considera de baixíssimo risco de crédito. Porque hoje, gente, é uma questão muito importante a gente reconhecer que é muito difícil a gente saber a magnitude e o impacto dessa crise, né? Estou falando da parte financeira só, mas sem dúvida a humanitária também, mas é muito difícil isso. Então, a gente não sabe que tipo de recuperação a gente vai ter no Brasil e quando vai se dar, se vai ser uma forma linear ou não. Então, há ainda riscos importantes que estão sem resposta, né? ou que são de difícil resposta. Então, como que eu penso? Se a gente tiver uma carteira de debêntures ou uma debênture que tenha alta probabilidade de pagar de volta seus investidores, você vai estar investindo num ativo, ou seja, numa debênture, por um prazo longo, talvez 4, 5, 6 anos, com uma taxa de remuneração em juros reais, então IPCA mais um cupom, que pode chegar, dependendo do emissor, ele pode chegar a talvez 5%, uma boa média aí para investir para debêntures de baixo risco de crédito. Então, você investiu o seu de capital a IPCA mais 5, livre de imposto, por um período importante, em que no mundo inteiro as taxas de juros vão estar muito próximas de zero, inclusive no Brasil. E eu não estou falando só do mundo desenvolvido, estou falando de Peru, do Chile, até países da América Latina estão com taxas baixas por um bom tempo. Então, eu acho que é uma remuneração atrativa, né, para o ambiente que nós estamos. Mas a parte fundamental disso, para essa equação ficar de pé, é o risco de crédito, né? É você ser repago no final. No vencimento da debênture, o investidor que aplicou receber de volta seu principal, ou o fundo que comprou a debênture também receber. Então, eu acho que esse cuidado é super importante, mas tomado esse cuidado, eu acho que sim. Eu acho que, Kleber, oportunidades tem em todos os mercados hoje, né? Dada a volatilidade e a queda nos ativos, mas no que tange debêntures de infra, eu acho que se você olhar com esse ângulo para montar o quebra-cabeça aí da carteira final do investidor, eu acho que esse componente de uma remuneração atrelada a juro real isenta num nível atrativo por um período relativamente longo, eu acho que é uma pecinha a ser avaliada. Só para complementar o Aimar, claro. Exatamente o que a gente vê exatamente muito parecido com o que ele acabou de explicar. O que vai, na verdade, traz segurança, na verdade, para esses ativos de infraestrutura, é porque a gente também não espera que haja uma mudança secular em termos do comportamento da demanda, né? Então, a gente vai continuar usando carros. Hoje, a gente está restrito em relação à mobilidade, mas a gente vai usar o carro novamente, a gente vai usar os aeroportos novamente, porque você não teve uma mudança de tecnologia que vá causar a substituição desse tipo de demanda.
Tá, então, acho que o que traz ali a segurança quando a gente pensa nesses investimentos é se, uma vez que eles sejam capazes de sobreviver ao impacto pontual dessa crise, né? E daí aqui a gente está falando de liquidez e, como tinha pontuado antes, existe ali uma certa folga na grande parte dos ativos aí que tem no mercado para absorver esse impacto negativo que é temporal, mas a gente espera, assim, uma recuperação, é um ativo real e que deve se recuperar, mesmo que leve um pouco mais de tempo, por exemplo, no caso dos aeroportos, em comparação às rodovias, mas você ainda existe uma demanda real. Maravilha. Acho que os investidores que estão pensando ou que não conheciam muito dessa área sanaram muitas dúvidas com as explicações que vocês deram agora. Tá aí uma análise bem completa, né, Rê? Né? Achei muito completa também. Para a gente encaminhar para o final do nosso papo, queria fazer uma última pergunta para a Juliana. Você mencionou a questão da atuação do BNDES frente a essa crise, na questão do crédito e tudo mais. Num olhar um pouco mais macro, o que você entende que o Brasil precisa fazer para atrair investimentos em infraestrutura, dado essa retenção de demanda e todas essas questões que você trouxe ao longo da nossa conversa, Juliana? Eu acho que, como a Aymar falou, a gente melhorou muito em infraestrutura e em financiamento de infraestrutura nos últimos anos, tá? Que era uma condição necessária para o investidor se sentir seguro para investir em ativos de longo prazo. A gente está falando de 20, 30 anos de concessão, que precisam ser capazes, na verdade, de não só suportar crises como a gente está vivendo hoje do Covid, mas também a ciclos políticos, que uma vez que a gente desiste aí troca de governo a cada 4 anos ou potencialmente 8 anos se houver uma reeleição. Então a gente está pensando em investimento com previsibilidade e estabilidade quando a gente está fazendo uma alocação de recurso. Nesse sentido, a gente entende que o Brasil tem demonstrado um bom histórico de execução de contratos e que estes nunca foram quebrados, pelo menos na história recente. Tá? Por outro lado, eu acho que para você aumentar a atratividade, a gente poderia melhorar a transparência. E transparência, ele vai muito além do que a gente hoje define como lei da transparência de dados. Eu acho que o investidor ele tem que ser capaz de identificar as vulnerabilidades dos ativos que eles estão investindo, porque riscos conhecidos eles podem ser precificados. Por exemplo, a questões que são poucos prováveis, tá? Como caducidade e devolução de ativos. Isso não estava contemplado nos contratos de concessões antigas e que estavam sendo discutidas recentemente aí, um pouco antes da pandemia. E acho que um outro ponto muito importante que o Aymar também ressaltou é a questão do marco regulatório. Para a gente, na S&P, esse é um dos maiores pilares quando a gente pensa em estabilidade de ativos de infraestrutura. A gente tem falado muito no mercado sobre a independência do Banco Central, mas garantir a independência também de outras autarquias, como a ANEEL, a NTT, como exemplo de autarquias federais, e, por exemplo, a Artesp, aqui no âmbito estadual do Estado de São Paulo, poderia ajudar na estabilidade desse marco regulatório. E como mencionado antes pelo Aymar, o histórico positivo do marco regulatório do setor elétrico ajudou a atrair e deu conforto para o investidor, então acho que isso também é um bom caminho. Juliana, eu só tenho uma coisa a mais para falar, que é que a gente vai ter que fazer, acho que um novo episódio aqui, porque o tema demanda muito mais tempo. e assim, a gente tem uma demanda e um interesse por parte dos ouvintes, dos investidores, que sem dúvida nenhuma tem muito valor em tudo isso que vocês apresentaram. Então, a gente está encerrando esse nosso episódio aqui, mas já deixamos aberto novamente o convite para vocês voltarem. Foi muito legal, acho que a gente conseguiu aí reapresentar para os investidores, primeiro, muitos já conhecem, né, o que são investimentos em debêntures incentivadas, né, mas o que está por trás, como funcionam os setores de infraestrutura, né, como que eles estão e por que ainda é válido, né, o investidor apostar também nesse mercado quanto tantos outros, que até o próprio Aymar falou, né, tem outras alternativas, mas acho que a gente tem aqui realmente um educacional muito legal para passar para os investidores que querem começar a fazer um investimento um pouco mais sofisticado, porque não deixa de ter uma sofisticação muito grande por trás. Então, Juliana, Aymar, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e, por favor, voltem, tá? Obrigada a vocês pela oportunidade. Kleber, Renata, muito obrigado. Estou à disposição.
prazer conversar e tem realmente muita coisa acontecendo no setor. Então a gente está à disposição. Obrigado também, Juliana, e estou à disposição quando quiserem. Nós também, gente, muito obrigada, Juliana, Aimar, foi muito rico, eu acho, o nosso papo, principalmente para quem tinha alguma dúvida ou para quem já ia por esse caminho e reforçou algumas informações que já vinha tendo ao longo dessa pandemia ou até nessas projeções para frente. Agradecer também a S&P e a Kinea por trazerem vocês aqui para esse podcast. A gente com certeza vai conversar de novo. Muito obrigada para os dois. Kleber, nós nos encontramos amanhã por aqui. Estaremos aqui. Obrigado, Rê. Obrigado a todos. Lembrem de seguir as redes sociais do Itaú Personalité. Hoje também tem live às 5 horas da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Até amanhã, fiquem em casa, fiquem bem e usem máscaras se precisarem sair. Saúde para todo mundo. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.